Isso, diretora da legislativa. Isso, diretora legislativa, desculpa. Você vê como é que a gente olha para tantas coisas. A nossa diretora legislativa da Câmara Municipal de Goiânia para ministrar, né, olha só a honra que vocês vão ter de ver essa apresentação, essa palestra, especificamente sobre o tema que vocês vão precisar aplicar na prática, da teoria à prática. E ainda bem que ela trouxe umas atividades inovadoras aí para mostrar para vocês. Então, boa palestra para todo mundo. Eu consigo ficar aqui? Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? O professor já me apresentou, meu nome é Gabriela, eu sou diretora legislativa aqui da Câmara. Eu vou falar para vocês um pouquinho como é que funciona o nosso processo legislativo, que eu acho que é o que traz vocês aqui hoje, né? E conhecer um pouquinho nossa casa, como é que é o nosso trabalho, como é que funciona, como é que a Câmara funciona, como é a tramitação dos projetos. Trouxe alguns projetos aqui também para vocês poderem ver no final de tudo, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Olha só, como é que o nosso poder legislativo municipal é organizado? Ele é exercido aqui pela nossa casa, né, que é a Câmara Municipal, composta por vereadores que são eleitos a cada legislatura entre cidadãos maiores de 18 anos, no exercício de seus direitos políticos pelo voto direto e secreto. Cada legislatura tem 4 anos, e inicia-se em 1º de janeiro, né, ao ano seguinte da eleição, e cada ano dessa legislatura é chamado sessão legislativa. E isso aqui é muito importante para a gente no dia a dia, porque quando algum projeto é arquivado, existem algumas regras em relação à possibilidade de reapresentação. Então, às vezes, pode parecer uma regra muito ampla para vocês, mas, na prática, isso aqui é extremamente importante para nós, tá? E como é que a nossa sessão legislativa anual é desenvolvida? Ela é do dia 1º de fevereiro ao dia 15 de julho e do dia 1º de agosto ao dia 31 de dezembro. Nesse meio tempo, tem os recessos legislativos. As atribuições da Câmara. Todas as nossas atribuições elas são definidas na nossa lei orgânica. E quais são essas atribuições? Dispor sobre assuntos de interesse local, como saúde, garantia das pessoas com deficiência, abertura de meios de acesso à educação, cultura, proteção do meio ambiente, combate à poluição, incentivo à indústria, comércio, programas de construção de moradias populares, enfim. Existe um rol na nossa lei orgânica que trata dessas nossas competências nesses artigos aqui, ó, 63 e 64. Além dessas competências, quais são nossas competências também? Dar nome para via e logradouros públicos, é competência da nossa casa. E uma curiosidade para vocês, ó. Existe uma proibição em relação à alteração dos nomes das vias e logradouros públicos. Eu acho que vocês que acompanham redes sociais, né, acompanham os veículos de imprensa, acho que vocês têm acompanhado discussões recentes aqui na nossa casa em relação a essa questão, essas alterações de nomes. Existe a possibilidade, sim, de alteração, desde que se trata de denominação que refira à autoridade vinculada à ditadura militar ou faça alusão ao nazismo ou fascismo e, necessariamente, deve conter o abaixo-assinado dos moradores da região que autorizem e que convalidem essa alteração. Além dessas atribuições, quais são? A fixar feriados municipais, também é nossa competência. Conceder título honorífico cidadão goianiense, competência da Câmara também. Vamos lá. As funções da Câmara. A função típica da Câmara é a nossa função legislativa, certo? Além disso, a Câmara exerce a função de fiscalização, de julgamento político-administrativa e as atribuições que lhe são próprias em relação aos assuntos de economia interna, né, que é a sua gestão interna, que é a nossa gestão administrativa. Quais são as funções legislativas da Câmara? Elaboração de projetos, né, e deliberação de projetos de emenda à lei orgânica, lei complementar, leis ordinárias, decretos legislativos, resoluções, vetos, requerimentos, moções, enfim, quaisquer matérias que sejam da competência do município, está dentro do rol das funções legislativas da Câmara. As funções de fiscalização, quais são essas funções aqui dentro, né? Consiste no exercício do controle dos atos da administração pública municipal, principalmente contra a execução orçamentária e o julgamento das contas do prefeito. Ou seja, a Câmara fiscaliza as contas do prefeito, fiscaliza a gestão, fiscaliza a execução do orçamento. Essa é uma das nossas funções também. Então, a Câmara ela não tem só a função de legislar.
além do serviço legislativo, que é a nossa função típica, né, existe a função de fiscalização também, e a função julgadora, onde se faz necessário julgar o prefeito, vice-prefeito, vereadores, e agentes políticos que cometem qualquer tipo de infração político-administrativa. E, fechando, nas funções da Câmara, a gestão dos assuntos de economia interna, por exemplo, o controle orçamentário nosso, a orientação regimental das nossas atividades legislativas, e isso faz parte dos nossos assuntos de economia interna. Quais são os órgãos da Câmara? A Câmara é composta pela mesa diretora, que é o órgão diretivo e deliberativo dos nossos trabalhos administrativos e legislativos. Então, a mesa diretora, ela toma conta de todo esse trabalho nosso legislativo. A coordenação geral compete à mesa. E qual é a composição da mesa diretora? A mesa diretora é composta hoje pelo seu presidente, primeiro, segundo, terceiro e quarto vice-presidente, primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários e um corregedor. Quais são as funções do nosso presidente? Vocês vão ter eleição da mesa? Então, é importante, quem estiver pleiteando ser presidente, saber quais são as suas funções. As funções do presidente: anunciar e convocar as sessões, abrir, presidir, encerrar a sessão legislativa, anunciar a ordem do dia, anunciar o resultado das votações, toda a sessão plenária. O presidente anuncia o resultado, foi aprovado, rejeitado o projeto, designar membro das comissões temporárias, determinar a publicação dos atos da Câmara, manter em nome da Câmara toda a relação com o prefeito, enfim, qualquer outra autoridade, agir judicialmente por intermédio da Procuradoria Jurídica em nome da Câmara, dar posse para os suplentes, exercer a chefia do Executivo Municipal, nos casos previstos em lei, e autorizar a despesa da Câmara. Isso aqui são algumas das funções do nosso presidente. O vice-presidente, né, o primeiro, segundo, terceiro e quarto vice, são, pela ordem, os substitutos do presidente, suas faltas, ausências ou impedimentos. Agora, os órgãos da Câmara. Ainda falando sobre os órgãos, né? O primeiro secretário, dentro daquele rol todo. O primeiro secretário, ele é auxiliar direto da mesa durante a sessão legislativa. Eu não sei se vocês já acompanharam alguma sessão, vocês assistiram a sessão hoje? Um pouquinho? O presidente, ele fica, né, no comando dos trabalhos, e o primeiro secretário, ele presta um auxílio direto ao presidente. Então, a função do primeiro secretário, ela é de extrema importância, tá? Também, para quem quiser pleitear na eleição da mesa. O que o primeiro secretário faz? Ele constata a presença dos vereadores para abrir a sessão, porque a gente tem os quórums, né, que vocês vão ver mais para frente. O primeiro secretário, ele lê a ata e o expediente, faz a inscrição dos oradores, dos vereadores que queiram falar durante a sessão, e auxilia a presidência na inspeção dos serviços administrativos também. E o primeiro secretário, ele auxilia, o segundo secretário, desculpa, auxilia o primeiro no desempenho de suas funções e substitui ele na sua ausência, licença, impedimento. E o terceiro e quarto, sucessivamente, no caso da falta do segundo. Agora vamos falar sobre as comissões da Câmara. Nós temos dois tipos de comissão aqui dentro. As comissões permanentes, né, que são as comissões que subsistem através das legislaturas, ou seja, as comissões que a vereadora é eleita, não é eleito, muda mandato, tem eleição, sai eleição, as comissões continuam aqui. E as comissões temporárias. As comissões permanentes. Hoje, nós temos 21 comissões permanentes aqui na casa. E são essas daqui. Vou fazer uma leitura bem rápida para vocês, porque elas são separadas por temas. Então, todo projeto, quando ele tramita aqui dentro, em segunda apreciação na temática, ele é apreciado por uma dessas. Vamos lá. É a CCJ, né, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é uma, se não a mais importante comissão que nós temos. A de Finanças, Orçamento e Economia, Obras e Patrimônio, Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Saúde e Assistência Social, Lazer, Esporte e Turismo, Trabalho e Servidores Públicos, Direitos da Criança e Adolescente, Direitos Humanos e Cidadania, Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano, da Legislação Participativa, Direitos do Consumidor, Empreendedorismo, Desenvolvimento Econômico e Social, Meio Ambiente, Direito dos Idosos, Segurança Pública e Segurança Patrimonial, Pessoas Portadoras de Deficiência ou Necessidades Especiais, Comissão Mista, Fiscalização do Transporte Público Coletivo e Proteção de Direitos e Defesa dos Animais, e a última que foi criada recentemente, que é a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Além disso, a Comissão Mista, né, uma curiosidade para vocês, ela é uma comissão, ela é a nossa maior comissão da casa e é composta por 23 vereadores. A CCJ, a Comissão de Finanças, são compostas por 11 vereadores,
e a Comissão de Educação, de Saúde, de Trabalho e Habitação são compostas por 9 membros, as demais por 7 membros. O trabalho das comissões. Como é que as comissões trabalham? Quando o projeto ele é submetido à apreciação das comissões, o presidente da comissão ele designa um relator para aquele projeto, certo? Como é que aquele vereador vai manifestar em relação ao projeto? Por intermédio de um relatório. Então, o que o vereador vai fazer? Ele vai emitir um relatório falando se ele aprova, rejeita, arquiva aquela matéria, se ele é a favor da matéria, os seus motivos, enfim. Esse relatório ele é submetido à apreciação da comissão pelos vereadores membros. Por exemplo, a comissão mista, 23 vereadores. O relator submete à apreciação, aquele colegiado de vereadores vai apreciar o seu relatório, vai aprovar, rejeitar ou arquivar aquele relatório. Depois disso, o relatório é convertido em parecer e é aprovado pelos membros da comissão. As competências das comissões, né? A comissão mista e a CCJ são tidas como as nossas comissões de primeira votação. Por quê? Todo projeto, quando ele chega na casa, o primeiro lugar que ele é distribuído ou é para a CCJ ou é para a mista, conforme a sua pertinência temática. Via de regra, todos os projetos são distribuídos para a CCJ, exceto os projetos que tratam de decreto legislativo que vinculam julgamento de contas do prefeito e aqueles que são de competência exclusiva da mesa. Quais são? Os referentes à lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento, o plano plurianual, as emendas à lei orgânica e as alterações do regimento interno. Ou seja, excetuado isso daqui, tudo vai para a CCJ. O restante tudo, a CCJ que aprecia. Então, hoje a nossa maior comissão, a comissão que tem maior volume de projetos é a CCJ. E agora as comissões temporárias, né, que são as comissões que existem por uma finalidade especial, por um prazo determinado e para cumprir um objetivo específico. São comissões especiais, especiais de inquérito, de representação e investigação e processantes. São as nossas temporárias. Agora vamos falar sobre o plenário, né? O que é o nosso plenário? O plenário é o nosso órgão deliberativo e soberano aqui da casa, que funciona em local, forma e número estabelecidos no nosso regimento. Qual que é o local? O local é a Sala Vereador Trajano Guimarães, lá em cima, que vocês estiveram lá hoje. Lá é o nosso plenário, nosso lugar de deliberação. A nossa forma de deliberar é por intermédio das sessões plenárias, né? E o número é o quórum determinado para algum projeto, enfim, conforme a gente vai ver agora mais para frente. Os vereadores. Os vereadores são os nossos agentes políticos, né? Investidos no mandato. Essas daqui são algumas das obrigações e deveres do nosso vereador, dos nossos vereadores, que é descompatibilizar-se, fazer declaração de bens no ato da posse, isso é obrigatoriedade, o vereador tem que fazer isso sempre, obedecer às normas regimentais, participar de todas as discussões e deliberações do plenário, encaminhar à mesa no ato da posse o seu nome parlamentar e tem que residir no município de Goiânia. Agora vamos falar um pouquinho sobre sessões. Alguém tem alguma dúvida? Certo. Ata e expediente? Ótimo. Eu vou falar mais para frente, agora quando eu vou falar das sessões, pode ser? Aí se alguém tiver alguma dúvida, tá? Quais são os tipos das nossas sessões? Nós temos sessões ordinárias, né, que são essas que acontecem às terças, quartas e quintas, as extras, as especiais e as solenes. Como é que as nossas sessões funcionam? Elas são abertas pelo nosso presidente, constatado o nosso quórum regimental. Nós temos 35 vereadores e o nosso quórum para abertura é de 1/3, ou seja, nós precisamos necessariamente ter 12 vereadores em plenário para que possamos fazer a abertura da sessão. Menos que isso, nós não podemos abrir a sessão. A sessão é encerrada por falta de quórum ou deixamos de abrir a sessão por falta de quórum. E ele é aberta com essa seguinte declaração, né, sobre a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão. As nossas sessões são semanais, às terças, quartas e quintas, iniciando-se às 9 da manhã e com 3 horas de duração. As nossas sessões, elas se dividem em 2 momentos, que é agora que eu vou falar sobre as atas e os expedientes. O expediente, ele tem 1 hora de duração, é o nosso momento inicial da sessão legislativa, e ele consiste na aprovação da ata da sessão anterior, leitura das matérias endereçadas à casa, apresentação da matéria pelos vereadores e uso da palavra. O que é essa ata da sessão anterior? Toda sessão legislativa, toda sessão plenária, é redigida uma ata da sessão. O que essa ata representa? Ela expressa um resumo
do que aconteceu naquela sessão. Quais matérias foram deliberadas, qual foi o resultado da votação de cada uma daquelas matérias, se nós tivemos visitantes na sessão que fizemos alguma menção honrosa, elas são constadas na ata também. Alguma discussão polêmica que o vereador pede para constar em ata, tudo consta nesse documento. Aí, por exemplo, na sessão de hoje, nós redigimos uma ata da sessão que foi um resumo de tudo que aconteceu. Essa ata ela vai ser lida na próxima sessão, que é na terça-feira, e essa ata vai ser aprovada, ou algum vereador pedir retificação, e nós fazemos a alteração e ela é aprovada. Toda sessão existe a leitura da ata e a sua aprovação, ok? Entendeu? E vamos lá. Terminado esse período de expediente, a gente passa pelo período da ordem do dia, que tem 2 horas de duração, e qual que é o objetivo dela? Discutir e votar as matérias constantes da pauta. Então, encerrado esse período do expediente, de 1 hora, a gente passa para a ordem do dia. O que nós fazemos? Pegamos a lista, né, dos projetos que constam na pauta daquela sessão e os vereadores deliberam um por um daqueles projetos, por ordem. Agora vamos entender um pouquinho como é que funciona essas nossas sessões. Todos os projetos daqui da Câmara, para que eles constem nessa pauta da sessão, então vou diferenciar um pouquinho para vocês o que é pauta, né? A pauta é o seguinte, é um documento que nós fazemos lá na diretoria legislativa, que nós colocamos os projetos que serão objetos de apreciação na sessão subsequente. Então, por exemplo, na sessão de hoje, nós tivemos, salvo engano, 14 projetos em apreciação. Então, os projetos eles são separados por número e por autor, qual que é a ementa do projeto, isso tudo vem especificado num documento. Depois eu vou até trazer um modelo do documento para vocês, para poder entender um pouquinho como é que funciona. Então, todos esses projetos, para que eles sejam inseridos nessa pauta, eles têm que ser discutidos e votados nas comissões com, no mínimo, 24 horas de antecedência. Então, por exemplo, a CCJ geralmente se reúne às quartas. Para que eu consiga colocar um projeto que foi votado na CCJ, eles têm que me entregar até o período de da sessão plenária, até às 9 da manhã, porque senão eu não consigo colocar, porque tem que ter o intertício de 24 horas. Só que tem uma curiosidade que surgiu para nós, na época da pandemia, o que acontece? Pela necessidade de distanciamento, né, para a gente não ter aglomerações aqui dentro, nós fizemos essa quebra do intertício de 24 horas nos projetos que tratam do estado de calamidade pública ou que falam sobre a pandemia. Então, todos os projetos que têm essa temática, eles não respeitam essa regra de 24 horas. Então, a gente pode votar ele em segunda votação no mesmo dia. Então, eles podem ser apresentados e para o CCJ, plenário, comissão temática e segunda no mesmo dia. Isso já aconteceu várias vezes aqui dentro. E como é que funcionam as sessões? As discussões, ela é a fase dos debates no plenário. Então, os vereadores querem discutir matéria, eles vão debater sobre o objeto do projeto, certo? As votações são os atos complementares, onde o plenário expressa sua vontade deliberativa. Dentro dessa questão toda, o vereador ele pode requerer vista do projeto. O que acontece? Às vezes o projeto está em pauta, o vereador tem alguma dúvida, queria entender melhor qual que é aquela matéria, então ele pede vista, que é por 10 dias, para ele poder ter mais conhecimento sobre o que está sendo apreciado. Em via de regra, todas as nossas deliberações elas são tomadas por maioria de votos. Presente a maioria absoluta dos membros, ou seja, 18 vereadores. De via de regra, para que eu possa votar qualquer projeto aqui dentro, eu preciso de, no mínimo, 18 vereadores presentes em plenário. Então, eu consigo abrir a sessão com 12, mas eu não consigo votar nada com 12 vereadores. Eu só consigo votar qualquer projeto com, no mínimo, 18 votos. Então, existem os códigos especiais que eu vou tratar com vocês aqui para frente. Então, declarado o início da votação, o vereador se manifesta por sim, não ou abstenção, conforme queira. Essa é a nossa forma de votação. Nosso sistema de votação é todo eletrônico, eu acho que vocês puderam ver lá um pouquinho hoje. A pauta. Essa aqui é a forma que a nossa pauta é organizada. Primeiro projeto, quando tem na pauta, né? Uma emenda à lei orgânica, seguido das leis complementares, os projetos em regime de urgência. Quais são os projetos em regime de urgência? São os projetos, às vezes o prefeito ele precisa de um prazo mais rápido para apreciação de uma matéria. Então, ele manda um projeto para a gente com regime de urgência. Ele já manda esse projeto com escrito urgência. Então, qual que é o prazo que nós temos para apreciar esse projeto? 45 dias. O restante dos projetos, nós não temos prazo. Claro, nós temos prazo nas comissões, nós temos esses prazos muito específicos para apreciar, mas prazo de plenário nós não temos.
Então, os regimes de urgência, eles asseguram isso, um prazo de 45 dias para apreciação da matéria. Seguido deles, vem os vetos, que são projetos que vêm do Executivo, a Câmara não propõe veto, só o prefeito propõe veto. Os projetos de lei, resoluções, decretos legislativos, os processos de contas e os requerimentos. Então, a pauta é organizada dessa forma. Agora vamos falar um pouquinho sobre a organização do nosso processo legislativo, né? Nós temos uma norma geral, que é o nosso regimento interno, e o nosso processo legislativo aqui, ele é separado, via de regra, em 4 fases. Eu vou falar para vocês quais são. A primeira dela é de competência da CCJ ou da comissão mista, conforme o caso, segundo aquelas temáticas que eu passei para vocês. Então, projetos de emenda à lei orgânica, projetos que alterem o nosso regimento interno, ou os processos orçamentários, eles são apreciados pela mista, os demais pela CCJ. Passada essa apreciação pela mista ou pela CCJ, o projeto é encaminhado ao plenário, para primeiro turno de discussão e votação. Passado esse processo, ele é encaminhado para a comissão temática, que faz uma análise de mérito dessas proposituras, e, por fim, a quarta fase é a segunda votação e discussão em plenário. Essas aqui são todas as nossas proposições, né? Conforme eu já falei para vocês, aquela ordem de organização da pauta, que é tudo que a Câmara aprecia. Além daquilo, existem os projetos, emendas e subemendas, né? Que também são proposituras e que figuram dentro de um desses projetos. Como é que... eu acho que vocês tiveram uma palestra com o Dr. Lucas, eu acho que ele falou um pouquinho para vocês sobre isso, mas eu vou dar uma explanada bem de leve. Como é que as proposituras elas devem ser redigidas? Todo projeto, para ele ser redigido, ele tem que observar alguma estrutura mínima. Qual é? Ela tem que ter um título designativo da espécie normativa, ou seja, você tem que indicar o que você está querendo fazer. É um projeto de lei? É uma lei complementar? É uma emenda à lei orgânica? É uma resolução? Então, é o título designativo da espécie. Então, a primeira coisa é identificar qual é. Feito isso, existe a ementa, que é a explicaçãozinha do projeto. O que você quer tratar? Qual que é o objeto? Qual é o assunto? Depois disso, né, a parte normativa, que é todo o texto de um projeto, eu trouxe uns ali e vou mostrar para vocês. E a parte final, que tem a cláusula, a parte normativa, as cláusulas de vigência, enfim, e a justificativa do projeto. Todo projeto ele tem que ser composto por, no mínimo, por todos esses requisitos. Aqui um modelinho de projeto para vocês entenderem o que é cada uma das coisas que eu falei. O que é epígrafe? É o tipo do que é que você está legislando, né? Da matéria. É lei ordinária, é lei complementar, é resolução. Então, isso aqui é a epígrafe do projeto. A ementa, qual que é o assunto que você quer tratar? Por exemplo, esse projeto ele trata sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis, casas noturnas e similares anexarem em local visível sobre os crimes praticados contra crianças, adolescentes e suas penas. Então, isso aqui é do que esse projeto vai tratar? Sobre isso. Então, ele trata na ementa. A fórmula de promulgação, né? Que é, no caso, a Câmara, como é nosso legislativo municipal, essa é a fórmula. E o texto do projeto, que é o conteúdo legislativo em si, né? Sobre o que o projeto vai tratar. O fecho do projeto, que é data, o local, e o motivo, que é a sua justificativa. Então, em resumo, isso aqui é um corpo básico de um projeto de lei. As emendas à lei orgânica. As emendas à lei orgânica, elas são... toda a regra que trata delas vem na nossa lei orgânica, no artigo 72, e a nossa lei orgânica é como se fosse a nossa Constituição Federal. Para fazer uma alusão no máximo, o mínimo nosso, no município, é a nossa lei orgânica municipal. É onde tem todas as normas de organização do município, a questão orçamentária, a nossa questão legislativa também é prevista na lei orgânica do município, as competências do prefeito, enfim. Toda essa sistemática legislativa ela é expressada nessa lei. Como é que a lei orgânica pode ser emendada? Ou seja, como é que ela pode ser modificada? Pelo prefeito, o prefeito pode modificá-la, por 1/3 dos membros da Câmara, então 1/3 dos vereadores pode alterar a nossa lei orgânica, e pela população, subscrita por 5% do eleitorado. Como é que as emendas à lei orgânica são apreciadas aqui na nossa casa? Elas são discutidas e votadas em 2 turnos, com interstício de 10 dias entre as votações, e é aprovada quando nós tivermos 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Então, ele é um exemplo de projeto
que existe um quórum especial para deliberação. Porque eu falei para vocês que a gente precisava de 18 votos no mínimo para poder apreciar qualquer matéria, certo? As emendas orgânicas, elas precisam de mais, elas precisam de 2/3. E uma curiosidade, as emendas da lei orgânica, elas não são submetidas à sanção ou veto do prefeito. Elas são promulgadas pela própria Câmara. Os projetos de lei, leis complementares, elas são encaminhadas para o Executivo. No final, vou falar sobre isso com vocês. As emendas da lei orgânica, não. É a mesa diretora que faz a sua promulgação. Agora, os projetos de lei e lei complementar. Quem pode propor projetos de lei e lei complementar? Os vereadores, a mesa diretora, o prefeito e também os 5% do eleitorado do nosso município. Existem projetos que são de competência privativa do prefeito, ou seja, só o prefeito pode legislar sobre isso. Quais são? A organização administrativa, matéria orçamentária e tributária e os serviços públicos, só o prefeito pode falar. Sobre servidores públicos, também é de iniciativa do prefeito. E sobre criação e estruturação, atribuição de órgão público municipal, também é competência privativa do prefeito. E é competência exclusiva da nossa mesa diretora tratar sobre esses mesmos projetos que criem ou extingam cargos aqui dentro da Câmara. Então, o prefeito trata sobre isso no Executivo Municipal e aqui dentro da Câmara quem trata é a nossa mesa diretora. Aqui é um exemplozinho de como os nossos projetos tramitam aqui dentro. Um projeto, quando ele é apresentado aqui na casa por um vereador, ele é apresentado no nosso protocolo de plenário. Então, durante a nossa sessão legislativa, o vereador entrega um projeto lá, nós temos um protocolo no plenário, o protocolo recebe o projeto, e esse projeto ele recebe um número de processo e um número de ordem. O que é o número de ordem? Qual que é a tramitação dele aqui dentro? Ele é um projeto de lei, então ele é um PL. O número que ele recebe pelo nosso sistema, o ano que ele é apresentado e recebe o número de protocolo também. Feito isso, essa instrução, essa instrução desse processo, né, ele é encaminhado para a nossa diretoria legislativa, que é a diretoria que eu tomo conta, e nós encaminhamos esse projeto para a divisão de documentação. O que a divisão de documentação faz? Ela faz a instrução dessa matéria. O que eles observam? Por exemplo, o vereador está propondo um projeto que ele quer denominar o nome de uma rua. A documentação ela vai observar se já existe um projeto anterior tramitando aqui dentro, que dá esse mesmo nome para algum outro logradouro público, ou se essa rua já existiu uma denominação anterior. Então, é um departamento extremamente importante para a nossa casa. Por quê? É por intermédio dele que a gente vê se, de fato, aquela matéria ela tem condições de prosseguir. Olha, não, está tudo certo, essa via nunca foi denominada, então o projeto tem condição de tramitar. Então, feito essa fase de instrução processual, esse projeto ele é encaminhado para a CCJ, né, ou para a comissão mista. Quando ele é aprovado por essas comissões, eles vão para o plenário aprova ou rejeita essas matérias. Sendo aprovadas, eles vão para as comissões temáticas, que são aquelas que eu li para vocês. Comissão de saúde, comissão do idoso, comissão de obras, comissão de habitação. Essas são as nossas comissões temáticas, algumas das nossas comissões temáticas. Depois dessa apreciação pela temática, o projeto ele vai para o plenário para a segunda e última votação, também pela aprovação ou pela sua rejeição. No caso dos projetos que são rejeitados no plenário, eles são submetidos a arquivo, tá? Os projetos rejeitados em plenário, eles não têm a possibilidade de prosseguir para essa última fase, não. Eles têm arquivamento definitivo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os quórums. Como eu já falei para vocês, o nosso quórum mais comum é a maioria simples, né? Que são os 18 vereadores em plenário, mas a gente calcula ele levando em consideração o número de presentes na votação e a maioria dos presentes. Por exemplo, eu tenho 18 vereadores presentes em plenário e vou apreciar um projeto de lei ordinária cujo quórum é de maioria simples. Eu preciso de 18 vereadores em plenário, mas para aprová-lo, eu preciso da maioria dos 18. Eu não preciso necessariamente dos 18 para aprová-lo, entendeu? Então, esse é o nosso quórum de maioria simples. Já os projetos de lei complementar, eles são aprovados por maioria absoluta. Então, é o primeiro número inteiro superior à metade dos 35. Então, 17,5 superior a 18. Então, os projetos de lei complementar, para serem aprovados, eles precisam de 18 votos favoráveis. Entendeu? Então, além dos 18 presentes, eu preciso de 18 vereadores aprovando aquela matéria.
E a maioria qualificada, como eu falei para vocês, um exemplo que é os projetos de emenda à lei orgânica, eu preciso de 24 vereadores para poder aprovar aquela matéria. Isso aqui são alguns dos nossos quóruns e os exemplos deles e os tipos de votação, porque nós temos duas formas de votar, a votação simples e a votação simbólica, mas isso aqui eu trouxe para vocês mais por curiosidade do nosso processo legislativo. E agora é essa parte final dos nossos projetos. Todo o processo, finalizada aquela segunda votação em plenário, eles são submetidos à sanção veto, promulgação ou publicação. Todo o projeto aprovado, os projetos de lei e lei complementar, deles são extraídos autógrafos de lei. Esses autógrafos, eles são encaminhados em até 10 dias úteis, a Câmara tem 10 dias úteis para encaminhar esses autógrafos para o prefeito. Esse autógrafo, o que ele é? Ele é um resumo, ele é a expressão do que foi apreciado aqui dentro. Por exemplo, eu vou pegar um projeto para mostrar para vocês, na hora que eu terminar de falar. Teve emenda, teve alguma alteração que foi aprovada, nós inserimos no texto inicial, extraímos esse autógrafo e encaminhamos para o prefeito. Chegou na prefeitura, o prefeito tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar aquela matéria. O que é o veto? O veto é uma negativa do executivo ou uma discordância dele em relação a alguma parte daquele projeto. Por exemplo, às vezes tem um artigo no projeto que a Procuradoria do município entende que ele é inconstitucional, que o vereador não poderia legislar sobre aquilo. Então, o que o prefeito faz? Veta aquele artigo ou veta o projeto inteiro, que são os vetos integrais. Se o projeto for rejeitado, desculpa, aí, voltando ainda sobre os autógrafos, terminado esse prazo de 15 dias úteis, se o prefeito não sancionar ou vetar, em 48 horas o presidente da Câmara deve promulgar essa lei. Então, isso tem acontecido com a gente com alguma frequência. Passou os 15 dias, o prefeito não se manifestou, existe a sanção tácita dessa lei. E quem faz é o presidente da Câmara, em até 48 horas. Isso aqui são as regras de arquivamento e desarquivamento dos projetos nas comissões. E os vetos. Como é que os vetos são apreciados aqui dentro? Todos os vetos, eles devem ser apreciados em até 30 dias úteis, em discussão e votação únicas. Como é que os vetos são... como é que eles chegam aqui dentro? O prefeito protocoliza um documento, é um ofício, e desse ofício vem um documento chamado Razões do Veto, onde o prefeito justifica o porquê daquele projeto não poder ser sancionado, daquele autógrafo não poder virar lei. Por que aquela lei ela é inexequível no nosso município? Ele é protocolizado e nós fazemos a leitura dele em plenário e encaminhamos para o CCJ. E ele tem 30 dias para tramitar aqui dentro. Se o veto for rejeitado, isso aqui tem algumas regras sobre o veto. Se o veto for rejeitado, nós encaminhamos em até 48 horas para o executivo para publicação ou promulgação. Ou seja, quando o prefeito manda um veto para nós, o que o prefeito exprime? Que ele não concorda com aquele conteúdo, seja ele integral ou seja ele parcial. O veto parcial ele está vetando um artigo, um parágrafo, ele está vetando um dispositivo em específico. Se ele é integral, ele discorda de todo o conteúdo daquele projeto. Então, se esse veto for submetido à nossa apreciação aqui dentro na Câmara e ele for rejeitado, ou seja, a Câmara discordar das razões do prefeito, nós pegamos aquele conteúdo do autógrafo, né, e encaminhamos em até 48 horas para ele ser publicado. Então, a Câmara faz esse ato, já não é mais um ato do Executivo. Aí, em uma outra observação para vocês, as nossas emendas à lei orgânica, elas são promulgadas pela nossa mesa diretora, os nossos decretos legislativos e resoluções pelo nosso presidente e as demais matérias, né, pelo prefeito municipal. Eu vou passar para vocês agora um modelinho de projeto. Pega, por favor, um Marcão. Pega esse do vereador Clécio, por gentileza. Esse. Eu vou mostrar esse projeto para vocês, que foi um projeto que foi discutido recentemente, e é um projeto que entra naquela regrinha nossa das denominações. Pode passar. Isso aqui é o nosso resumo de tramitação do projeto. Nós temos um sistema legislativo próprio aqui da Câmara, que chama SUAP. Então, tudo que acontece no projeto, essa tramitação consta nesse processo. Isso aqui é um projeto apresentado pelo vereador Clécio Alves, tramitou recentemente aqui dentro. Ele recebeu, quando eu falei para vocês que o projeto recebe um número de ordem, ele foi denominado projeto 185, de 8 de maio de 2022. Por que isso aqui é importante? Para que a gente não tenha dois projetos sobre o mesmo número tramitando aqui dentro.
Então, a gente tem uma regrinha aqui na Câmara, que é a regrinha da anterioridade. O que acontece? Às vezes, um vereador apresenta no mesmo dia ou um dia subsequente um projeto sobre o mesmo assunto, que ele quer denominar um outro viaduto também com o nome de Iris Rezende Machado. Só que o vereador Clécio apresentou esse um dia antes. Esse daqui é 185 e do outro vereador 195, por exemplo. Qual que vale? Vale o que foi apresentado primeiro. Então, essa numeração é extremamente importante para a gente assegurar esse princípio da anterioridade. Então, isso aqui é o texto do projeto inteiro, né? O que o vereador quer? Denominar esse viaduto, que é localizado na Avenida Goiás, sobre a Avenida Perimetral, de viaduto Iris Rezende Machado. Pode passar, Marcão. Isso aqui são os documentos do nosso SWAP, né? A nossa instrução do processo, a justificativa do projeto aí, por que o vereador está apresentando esse projeto, qual é a importância, o que trata, vem nessa justificativa. Pode passar. Isso aqui são as nossas assinaturas eletrônicas, isso aqui é a nossa fase de instrução, ó, que eu falei para vocês que a nossa documentação faz. O que a documentação trouxe? O regramento para denominar logradouro público, que é previsto na lei orgânica do município e nessa lei 9.079, que regulamenta esses artigos da nossa lei. Pode passar, Marcão. Então, essa fase é a fase de instrução. Ó. Então, o projeto foi apresentado, foi numerado e agora ele está sendo instruído. Essa é a fase de instrução. Claro. É um órgão vinculado ao nosso departamento. Agora, esse daqui é o parecer da Procuradoria Jurídica. O que acontece? O projeto ele é instruído, né? A gente fez a instrução processual. Esse projeto foi encaminhado para a comissão pertinente. Nesse caso, foi a Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ encaminhou o projeto para a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer técnico jurídico. O que a Procuradoria vai falar? É possível? Esse projeto ele é legal? Ele atende às normas constitucionais, às normas regimentais, à legislação do nosso município? Então, isso aqui é um parecer jurídico da nossa Procuradoria, exarado por um dos nossos assessores. Pode passar, Marcão. Pode passar. Aí voltou, teve o parecer jurídico. O projeto volta para a CCJ. O que o presidente da CCJ faz? Designa um relator. Dentre aqueles membros da CCJ, daquele quantitativo de membros que eu falei para vocês, um deles foi designado relator. Nesse caso, o vereador Mauro Rubem. Pode passar. Foi entregue para o vereador Mauro Rubem. O vereador Mauro Rubem exarou o seu parecer, que foi o que eu expliquei para vocês. O vereador, nesse documento, ele vai fazer o quê? Ele vai aprovar, vai rejeitar ou vai pedir para arquivar a matéria. Pode passar. Isso aqui, então, é um modelinho dos pareceres jurídicos que os vereadores fazem nos seus gabinetes. E o que o vereador Mauro Rubem fez? Ele manifestou pela aprovação desse projeto. Pode passar. O projeto foi aprovado, foi entregue o relatório. O que a CCJ fez? A CCJ, ela pega o relatório do vereador e ela submete a decisão do seu colegiado. Então, eles vão votar aquele parecer do vereador Mauro Rubem, o relatório do vereador Mauro Rubem. Então, isso aqui é o quê? É a manifestação final disso. Isso aqui são todos os membros da CCJ e como é que eles votaram? Eles votaram a favor, contra ou eles se abstiveram de votar esse projeto? E aqui o resultado final da votação. No caso, esse projeto, ele foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela votação desses vereadores que constam nessa tabelinha aí para vocês. Pode passar. Saiu da CCJ, aprovado, foi incluído na ordem do dia do plenário. Deixa eu explicar um pouquinho desse documento para vocês entenderem. Esse documento é um documento, ele é um documento extraordinário dentro do nosso processo legislativo normal. Por quê? O que significa? Esse projeto ele não estava na pauta do dia, ou seja, aquele documento que eu falei para vocês que a gente entrega nos gabinetes, que a gente faz o resuminho de tudo que vai ser apreciado no dia anterior, esse projeto não estava nessa lista, mas ele tinha condições de ser apreciado, ele respeitou o interstício de 24 horas,
Só que quando a gente fechou a pauta, entregou a pauta, enfim, esse projeto não entrou. Então, o que o vereador pode pedir? A sua inclusão de pauta, e foi o que o vereador Clécio fez. Pegou o projeto, a gente preenche esse documento para ele, com a assinatura dos vereadores concordando que esse projeto seja apreciado naquela comissão, e ele foi submetido à apreciação do plenário. Pode passar. E foi aprovado por unanimidade, em primeira votação, e foi encaminhado para a comissão temática, né, que é a nossa terceira fase do processo legislativo. Qual foi a comissão temática desse projeto? Comissão de Habitação e Urbanismo. Dentro da comissão foi designado o vereador Anselmo Pereira para ser relator. Esse aqui é um documento da relatoria do presidente da comissão. O vereador Anselmo fez um parecer também, falando sobre o projeto. E sobe lá um pouquinho, Marcão. Olha lá, o que o vereador Anselmo fez? Ó, ele manifestou pela aprovação desse projeto na comissão temática, que é a Comissão de Habitação e Urbanismo e Ordenamento Urbano. Feito isso, o projeto seguiu, o projeto foi apreciado pela comissão, isso aqui é um documento da comissão, né, que o colegiado apreciou, qual era o número do projeto, e o que aconteceu com o projeto, quais vereadores apreciaram, pode seguir. Aqui o resultado da votação dele na comissão, os vereadores votantes, que são os vereadores, e esses vereadores são os membros da comissão. E depois eles juntaram uma ata. Aqui um modelinho de ata para vocês verem. Ó. Essa aqui é uma ata de da reunião de uma comissão temática. Aqui, ó, para vocês entenderem como é que é essa ata. É um resumo do que aconteceu. Ó, o dia que eles se reuniram, aonde eles se reuniram, quais vereadores estavam presentes, o que foi apreciado, qual que foi o resultado final da apreciação desse projeto. Então, lá no plenário, é esse mesmo documento, só que numa proporção bem maior. Encaminhado para o plenário, também foi incluído na ordem do dia, ele não estava na nossa pauta ordinária. E foi aprovado em segunda e última votação e encaminhado para a diretoria legislativa para a extração do autógrafo. Agora eu vou mostrar para vocês o que é esse autógrafo. Todo autógrafo de lei ele é acompanhado desse documento, que é um ofício. O ofício ele consta os dados desse autógrafo, né? Qual que é o número dele, todos os autógrafos são numerados. E do que ele originou esse autógrafo? Ó, esse autógrafo ele foi oriundo desse projeto, que foi o que a gente acabou de ver, o número do processo que ele estava tramitando aqui dentro da casa, qual foi a autoria e qual foi o assunto do projeto. Então, esse documento aqui é o documento que a gente redige para encaminhar para o chefe do Poder Executivo para entregar o autógrafo. Pode seguir, Marcão. Agora eu vou mostrar para vocês o autógrafo. Aqui, esse daqui é um autógrafo de lei, ou seja, no final do nosso processo legislativo, depois que o projeto tramita em todas essas fases, o documento final, o que o projeto se transforma é nesse documento, que é um autógrafo de lei. Assinado pelo nosso presidente e encaminhado pelo chefe do Poder Executivo. É isso. Inclusive, esse autógrafo, hoje, está tendo a inauguração desse viaduto, agora à tarde, né? 4 horas. Agora à tarde, e o prefeito provavelmente vai fazer a sanção dessa lei. Então, eu queria até trazer a cópia dessa lei para vocês, mas não foi possível por isso, porque a solenidade ainda não aconteceu. Deixa eu pegar uns outros dois para vocês, para demonstrar bem rapidinho, só para vocês entenderem. Marcão, coloca agora o 323 do Peixoto, que esse daqui tem lei. Ó, um outro exemplo de projeto para vocês, ó, o número dele, o ano que ele foi apresentado, a ementa do projeto, sobre o que ele trata. Ele trata sobre institui a campanha permanente de combate ao racismo e preconceito nas escolas. Então, isso aqui é o corpo do projeto, né? O que o vereador pretende com ele. O vereador que apresentou a sua justificativa e a sua tramitação. Aí, o vereador, quando ele vai justificar, ele pode também acrescentar alguns documentos, matérias jornalísticas, é totalmente possível. Pode passar. Aí, aqui, ó, foi encaminhado para a documentação, ó, para a instrução. A documentação fez a sua instrução. Isso é toda a instrução processual, todas as leis do que tem no município que tratam sobre o assunto. Alguns projetos que já tramitaram na nossa casa, que tinham pertinência temática semelhante, foi instruído e encaminhado para a documentação, para a diretoria legislativa.
Aí encaminhamos para a CCJ distribuiu o projeto da Procuradoria, pode ir passando, Marcão. Aí mandou para a Procuradoria, a Procuradoria emitiu parecer. Esse é um parecer também do procurador da casa. Depois disso, ele vai para a CCJ, pode seguir, Marcão. Aí designou um vereador, o vereador Isidio Alves foi o relator. Ele fez o parecer dele, o parecer foi apreciado pela comissão, foi aprovado, encaminhado ao plenário, apreciado em primeira votação, aprovado, encaminhado para a Comissão de Educação, que é a comissão temática pertinente. A vereadora distribuiu para um relator, o relator fez outro parecer também pela aprovação do projeto, e ele foi submetido à apreciação daquela comissão, aprovado e encaminhado ao plenário. E foi votado em segunda e última votação. Extraímos o autógrafo de lei dele, encaminhamos ao executivo. Esse aqui é o ofício também que a gente entrega para o executivo. E a lei sancionada. Então, esse aqui é um exemplo para vocês de um projeto que foi submetido à apreciação da Câmara, que foi encaminhado, o autógrafo prefeito, e o prefeito sancionou e ele virou uma lei. Então, nós temos uma lei no município, lei 10.000, volta lá, Marcão. Tem uma lei, lei 10.776, que institui a campanha permanente de combate ao racismo e preconceito nas escolas. Então, esse projeto, ele virou essa lei. É a finalização do nosso processo legislativo. Coloca aqui o último, por favor, Marcão da Ava, só para eu explicar uma questão para eles. Pode falar. Certo. Para compor as comissões, todos os vereadores que compõem as comissões permanentes, eles são escolhidos na eleição da nossa mesa diretora. Então, junto à eleição da mesa diretora, existe a composição das comissões. Então, como é que acontece? É votado o presidente, né? O presidente, primeiro, segundo, terceiro, secretário, todos aqueles cargos que eu expliquei para vocês. E dentro daquilo, a gente faz a apreciação dos membros da comissão também. Então, geralmente, como é que acontece na eleição da mesa? Antes da eleição da mesa acontecer, os vereadores se articulam politicamente para que esse momento chegue, certo? Então, são compostas chapas de vereadores. Então, por exemplo, hipoteticamente, o vereador João, ele está pleiteando ser presidente da casa. E a vereadora Maria também está pleiteando ser presidente. Então, o vereador João, ele já dentro dessa composição toda, ele já traz a listagem de quem ele pretende que seja primeiro, segundo, terceiro secretário e a composição das suas comissões. Então, isso tudo já é apreciado na eleição da mesa. Aí, o que acontece? Às vezes, um vereador saiu e vira secretário, ou às vezes um vereador licencia, outro entra no lugar. Aí, quando isso acontece, de sair um desses vereadores, ou até o próprio vereador pedir para sair, não tem interesse mais em permanecer nessa comissão. Aí, a mesa diretora, a presidência, faz essa substituição. Mas toda a composição dessas comissões acontece na eleição da mesa diretora. Só isso? Alguém tem mais alguma dúvida sobre essa procedimentalização? Pode falar. Pode falar. Sim, isso. As extraordinárias e as especiais e as solenes. Sim. É o seguinte, as sessões ordinárias são as nossas sessões que acontecem às terças, quartas e quintas, certo? As sessões extraordinárias são as sessões que acontecem nos mesmos moldes das ordinárias e para a mesma finalidade, que é a apreciação de matérias, mas ela acontece fora desse período, de terça, quarta e quinta. Então, o presidente ele tem que convocar com 72 horas de antecedência essa reunião, essa sessão extraordinária, e ele tem que falar qual que é a pauta. Então, a gente não pode simplesmente convocar uma sessão extraordinária. O presidente tem que falar, olha, nós vamos convocar uma sessão extraordinária para tal dia, para tratar de tal matéria. Então, as extraordinárias são essas. As solenes especiais são quais tipos de sessão? Por exemplo, a eleição da mesa é uma sessão especial.
entendeu? As sessões de decreto legislativo, entrega de honrarias, entregas de títulos, entregas de medalha, entram nesse rol de solenes e especiais. O restante são as extraordinárias e as ordinárias. Nossa, mais alguma dúvida? Da sanção e promulgação. Vamos lá. A sanção é feita pelo chefe do nosso Poder Executivo. Então, o prefeito faz a sanção ou o veto das matérias, certo? A promulgação ela é feita pelo nosso presidente ou pela mesa diretora, conforme a temática da matéria, conforme eu falei para vocês. Por exemplo, as emendas à lei orgânica, elas são promulgadas pelo nosso presidente. Aí tem as resoluções dos decretos legislativos, que são pela mesa diretora, ok? Essa é a diferença. Exato. Não, não tem problema. O vereador ele pode participar, sim, de mais de uma sessão. Mais de uma comissão, desculpa. Não, não tem problema. O que acontece? A única regra que a gente tem mais engessada em relação a isso é em relação à relatoria. Por exemplo, você é membro da CCJ e você foi relator de uma matéria lá. Você é membro do meio ambiente, essa mesma matéria é pertinência temática do meio ambiente, foi para lá. Você não pode ser relator lá também. Só isso, mas não tem problema. Tem vereador aqui que é membro de 5, 6 comissões. Tem vereador que é presidente de 3 comissões. Quem que vai ser o relator? Então, é o seguinte, no nosso regimento tem uma regra que fala que os projetos eles têm que ser distribuídos pela ordem cronológica de seu recebimento. Por exemplo, o presidente da comissão faz uma lista em ordem alfabética, que são os membros, e faz uma lista cronológica dos projetos que chegou e faz a distribuição. Essa é uma regra que tem no nosso regimento, mas na prática essa regra não funciona. Porque existem projetos que têm mais urgência do que outros. A exemplo dos vetos, a exemplo dos projetos de regime de urgência, ou algum outro projeto que não enquadre numa dessas duas categorias, mas seja um projeto de eminente interesse do município. Às vezes tem alguma matéria que está em discussão, aconteceu alguma questão, tem alguma calamidade aí no município, a gente precisa votar mais rápido. Entendeu? Mas, via de regra, é isso que deveria acontecer. Mas, na prática, é um pouco difícil conseguir cumprir isso. Tá? Mais alguma dúvida? Não? Coloca um outro projetinho para vocês verem. Ó. Esse projeto, ele é um projeto da vereadora Ava e é um projeto que trata de uma das competências da nossa casa, que é a instituição de datas no calendário oficial. Nesse projeto, ela está instituindo essa data aqui, que é de violência política de gênero. Isso aqui é o projeto, né? Eu quero só mostrar para vocês uma curiosidade. Pode passar para frente, Marcão. Aí o projeto, a sua justificativa, foi instruído. Aí a instrução, feita pela divisão de documentação nossa, encaminhado para a CCJ. A CCJ designou, encaminhou para a Procuradoria fez seu parecer. Aí o que acontece? A vereadora Ava, provavelmente a assessoria dela identificou que existia alguma questão que necessitaria ser corrigida nesse projeto e solicitou uma alteração legislativa no projeto. Pode passar para frente, Marcão. Então, o que a vereadora fez? Pode passar para frente, está aqui. Ó. O vereador Bruno foi relator. O que a vereadora fez? Apresentou um substitutivo ao projeto para o vereador relator, que foi o vereador Bruno Diniz. O que é esse substitutivo? Quando o vereador apresentou a matéria, durante a sua tramitação, ele pode ser objeto de alteração legislativa, não só por ele, mas também pelos outros vereadores, que são as emendas, as subemendas e os substitutivos. Então, às vezes um projeto original, ele não é do autógrafo, ele tem alterações durante essa tramitação.
E esse aqui é um exemplo dele. O que é um substitutivo? É uma alteração total do texto do projeto. As emendas não, são alterações parciais. Por exemplo, às vezes o vereador quer alterar o artigo 1º, quer acrescentar mais um artigo, fazer uma supressão de alguma coisa, não. O vereador Ava entendeu que ela precisava modificar o projeto na integralidade e propôs um substitutivo. Então, quando a gente vai extrair o autógrafo, a gente não leva mais em consideração o texto original que ela apresentou, mas, se aprovado, o texto do seu substitutivo. E aí o substitutivo foi apreciado na comissão, foi votado. Nesse caso, teve pedido de vista. Bota lá, marca só para eles verem. Ó. Isso aqui é um exemplo de pedido de vista. Ó, o projeto chegou em plenário, a vereadora pediu vista no prazo regimental e, por no mínimo 10 dias, o projeto ficou sobrestado de sua votação por causa desse pedido de vista. Seguiu a tramitação, foi aprovado em primeira votação, encaminhado para a Comissão de Educação, que é a temática. O vereador Marlon foi o relator. Foi aprovado. E extraído autógrafo. Pronto. Então, esses aqui são alguns exemplozinhos de projeto para vocês. E, via de regra, eu acho que vocês perceberam que a tramitação é bem parecida, né? Dos projetos, assim, como é que ele caminha aqui dentro. Salvo essas exceções dos projetos orçamentários, que ao invés de para CCJ vai para a mista, ou dos vetos que tem votação diferenciada. Alguém tem mais alguma dúvida? De intertício? É o seguinte, na verdade, é uma regra que tem no nosso regimento. Essa regra ela não é uma regra que nós criamos, é uma regra que já existe lá no nosso regimento. E o que eu dentro da diretoria legislativa, eu entendo como a necessidade dessa regra. É para que, tanto para a gente poder se organizar em relação ao conteúdo da pauta, tanto para que os vereadores que não são membros dessa comissão consigam se inteirar do conteúdo desse projeto. Porque, por exemplo, você não é membro da CCJ e o projeto foi apreciado lá hoje. Se eu conseguisse colocar ele na pauta do mesmo dia, você não teria tempo suficiente para você se inteirar do que mostra aquela matéria. Opa, peraí, o que é isso? O que o vereador está querendo? Qual que é a intenção do legislador? Entendeu? É uma regra muito mais para isso, para trazer publicidade para os projetos, para a matéria, para isso. Certo. Uhum. Elas têm o quê? Não tem. Aquele intertício de 10 dias é só para o projeto de emenda à lei orgânica. O restante não tem essa regrinha, não. É uma regra específica para esse tipo de projeto. Esses projetos do estado de calamidade, por exemplo, para você ter uma ideia de uma matéria nesse sentido. Quando foi decretado o nosso estado de calamidade pública aqui no município, o prefeito mandou para nós um decreto. Nós pegamos esse decreto e convertemos ele num decreto legislativo aqui na Câmara e ele foi apreciado. Então, ele, ao invés de ele seguir toda essa tramitação, ele foi apreciado num dia só. Então, a gente reuniu em um dia e apreciou ele e extraiu dele o autógrafo, que é um decreto. Ok? Mais alguma dúvida? Ah, um exemplo de pauta para vocês, ó. Minha assessoria é extremamente eficiente. Aqui, isso aqui é um exemplo de pauta, para vocês terem ideia. Ó. Isso aqui foi a pauta, inclusive, de hoje. Ó, tínhamos vetos na pauta, 3 vetos na pauta. Isso aqui é um modelinho do que é o veto, ó. Veto integral, o prefeito veta o autógrafo, né? Qual que era a matéria do veto, foi apreciado na CCJ e qual foi a conclusão dessa apreciação. Nesse caso, foi pela manutenção desse veto. Pode passar, Marcão. Outro veto na pauta, projetos de lei ordinária de vereadores. Pode seguir. Os projetos de decreto legislativo, aos títulos honoríficos. Isso aqui é um exemplo das sessões que a gente tem em solenes especiais para esse tipo de homenagem aí, título honorífico. Pode descer, Marcão. Deixa eu mostrar para eles uma pauta de requerimentos. Dentro da nossa pauta de projetos... vocês só pegaram de projetos, né? Só para explicar para vocês. Ó, dentro dessa pauta aqui, no final dela, a gente tem uma pauta de requerimentos,
que também são matérias nossas, são submetidas à apreciação do nosso plenário. E qual que é o sentido aqui? Uma pauta de requerimento para vocês verem, ó. Os requerimentos legislativos, eles são matérias que são apresentadas para determinadas funções diferentes dos projetos. Por exemplo, esse requerimento aqui o vereador fez para uma audiência pública para discussão sobre esse tipo de terapia holística, enfim. Aqui também audiência pública. Nesse caso aqui, o vereador Mauro Rubens solicitou uma nomeação na Secretaria de Administração. Aqui, a vereadora Sabrina, ela pediu um documento para aqui, internamente mesmo, para o nosso cerimonial. Então, o requerimento ele serve para isso. Por exemplo, o vereador ele precisa de uma informação do município, ele precisa de alguma situação administrativa mesmo. Por exemplo, às vezes alguém vem no gabinete do vereador, olha, lá na rua da minha casa está tendo muito acidente, porque as pessoas passam muito correndo, seria necessário fazer a instalação de um redutor de velocidade. Então, a prefeitura, o vereador pega, formaliza aquele pedido via requerimento e solicita do chefe do Poder Executivo a possibilidade de implantação desse redutor de velocidade. Então, isso é feito por intermédio de requerimento. Que audiências públicas, solicitações, moções de aplauso, sessão especial, aqui, ó, sessão especial, um exemplo de sessão especial para você que perguntou aquela hora. Audiências públicas, tudo isso é feito por intermédio de requerimentos. O vereador, ele pode solicitar por intermédio de requerimento. E aí o chefe do Poder Executivo responde a possibilidade ou não do atendimento daquele pedido. Como é que funciona aqui, geralmente? O vereador, ele formaliza esse pedido dessa forma, encaminha para o prefeito. O prefeito pega e distribui para a pasta competente, que no caso é a Secretaria de Trânsito, né, de Mobilidade, enfim. O secretário ele encaminha para um órgão técnico lá dentro que vai falar, olha, é possível, não é possível, e eles encaminham a resposta para nós. Não, é bem diferente, bem diferente. É assim, qual que é a diferença? Em via de regra, o que vai ser tratado é a mesma coisa. Muda a via que isso vai acontecer. O requerimento ele é apreciado em plenário. Entendeu? E ele é encaminhado pelo nosso presidente. Ele é aprovado, esse requerimento, e ele é encaminhado à presidência. A presidência pega esse requerimento e formaliza ele por meio de ofício, com a cópia desse requerimento, e encaminha para o chefe do Poder Executivo. Se fosse um mero ofício do vereador, ele não viria com a assinatura do presidente, entendeu? O vereador só fazeria o ofício e encaminharia para a prefeitura ou para a própria secretaria. Essa é a diferença mesmo. Mas, sim, em relação a conteúdo, os dois podem tratar da mesma coisa, sem problema nenhum. Você fala aqui na Câmara? Não, geralmente nós pegamos e fazemos agrupamento desses requerimentos. Isso, eu não sei se você percebeu, vem vários requerimentos. Então, a gente agrupa os requerimentos e coloca eles em pauta. Então, assim, a gente nunca é para um requerimento só, assim. Eu acho que nunca aconteceu. Então, a gente tem um requerimento só em pauta. Mais alguma dúvida? Claro. Certo. 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 Entendi. Sua pergunta é extremamente interessante. É o seguinte, ele pergunta, eu não sei se todo mundo ouviu, ele perguntou o seguinte, se quando o projeto ele é protocolizado aqui dentro, e ele na tramitação, quando ele é encaminhado para a divisão de documentação, se a gente identifica alguma inconstitucionalidade nele, se ele já volta para o vereador e ele já é arquivado, enfim, é modificado. O que acontece? Nós, administrativamente, essa tramitação, quem faz somos nós, a diretoria legislativa, certo? Nós não temos competência para poder emitir um parecer e deliberar aquele projeto. Essa competência é dos vereadores. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos essa instrução com toda essa identificação e encaminhamos para a comissão. E a comissão encaminha para a procuradoria. E a procuradoria faz essa identificação e faz esse parecer jurídico. Então, a procuradoria fala, olha, existe já uma lei no município que trata desse assunto,
ou esse projeto não é de competência do vereador, o vereador não pode propor isso, não, só o prefeito pode propor, entendeu? Então, a Procuradoria faz esse papel. Só que aqui, nós somos uma casa legislativa, mas nós somos uma casa política. Então, às vezes, acontece muito de um projeto ter um parecer contrário da Procuradoria, mas ele ainda assim ser aprovado. Então, isso é perfeitamente sanável. E também já aconteceu algumas vezes aqui, de um projeto que está naquele rol das competências do prefeito, do artigo 64 e 65 da lei orgânica, e um vereador propor, mas ser um projeto relevante, projeto interessante para a cidade, enfim, e o prefeito entender a possibilidade de sanção daquele projeto, ainda que não fosse um projeto do executivo, e o prefeito sancionar também. Então, vai para o interesse da administração também, dessa tratativa política deles também. Mais alguma dúvida? Não? O senhor tem alguma colocação, professor? Mais nada? Então é isso, pessoal. Olha, de antemão eu agradeço a oportunidade de falar com vocês. A gente está à disposição na diretoria legislativa, se vocês tiverem alguma dúvida. Eu sei que o trabalho de vocês está só começando aqui dentro, então a gente está 100% à disposição para ajudar, para colaborar com vocês, tá bom? Nada. Politizandes, simulandes, por favor, depois que